Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a aula de hoje é uma aula de revisão de geometria plana. A primeira questão está aí o enunciado. Na figura tem-se um hexágono regular ABCDEF de lado unitário. O valor da área sombreada é igual a... Já que o lado é unitário, então o lado mede uma unidade de comprimento. Como sabemos, se aqui eu tenho um hexágono regular, esse hexágono pode ser decomposto em triângulos equiláteros. E aí você tem que esse ângulo interno aqui vai ser de 120 graus, que vai ser 2 vezes 60. Então, o ângulo interno de um hexágono regular, 120 graus. Claro que você pode utilizar também aquela fórmula da geometria plana, né, que aí, né, vai ser a metade da soma dos ângulos internos, e a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180 graus. Mas como é hexágono regular, é mais tranquilo pensarmos na divisão dele em triângulos equiláteros. Bom, daí nós temos a seguinte informação: já que esse ângulo aqui interno é 120 e aqui nós temos um ângulo de 90, obrigatoriamente, quanto falta para 120? Falta 30 graus. Então esse ângulo aqui mede 30 graus. Esse ângulo. Se nós chamarmos o outro lado desse triângulo retângulo outro cateto de x, podemos calcular este valor de x usando a tangente. Então, tangente de 30 graus vai ser o cateto oposto x dividido pelo cateto adjacente 1. Portanto, a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3, x é igual a raiz de 3 sobre 3. A área de um triângulo desses, nota que todos eles são congruentes, vai ser a base, que vai ser um cateto, vezes a altura, o outro cateto, sobre 2. A área de cada triângulo é a raiz de 3 sobre 6. Como são 6 triângulos, a área sombreada é 6 vezes isso, vai dar raiz de 3. Então, a letra B é a opção correta. Questão número 2. A figura abaixo mostra uma circunferência de raio 6 centímetros inscrita em um trapézio retângulo. Calcule a área desse trapézio. Bom, para calcularmos a área de um trapézio, nós precisamos conhecer as bases e a altura. O que nós conhecemos? Nós conhecemos a base maior, que é 15, a altura ainda não, embora seja fácil de determiná-lo, uma vez que ele diz que o raio do círculo ali, da circunferência, é 6. Se o raio da circunferência é 6 e está vendo que ela tangencia todos os lados desse trapézio, aqui nós temos um diâmetro. Então, a altura do trapézio mede 12. Como nós já vimos também, o quadrilátero que circunscreve uma circunferência, ele tem uma propriedade que é a seguinte: os lados opostos, eles somam o mesmo valor. Então, o comprimento daqui, 13 mais 12, que é a soma desses lados opostos, sim, é a mesmo resultado que a soma dos outros dois lados opostos, b mais 15. Daí nós chegamos que B, o lado B, mede 10. Pronto, já sabemos as duas bases e já conhecemos o valor da altura. Então, a área vai ser metade de base maior mais base menor vezes a altura. Simplifiquei aqui, o 12 com o 2 dá 6. 6 vezes 25, 150 é a letra E. A questão número 3 diz que uma propriedade rural tem a forma de um triângulo ABC, representado na figura. A região cultivada corresponde apenas à porção sombreada. E ele diz que AD é 3/4 de AB, AE é 2/3 de AC. Que porcentagem da área da propriedade rural é cultivada? Ou seja, essa parte
pintada, sombreada, representa quantos por cento da área total? Bom, coisas que são importantes de se ver. Bom, aqui você tem um ângulo que é comum tanto à propriedade quanto à área cultivada. Esse ângulo é o mesmo. Além disso, se nós chamarmos de AB de x, AD é 3/4 de x. Se chamarmos AC de y, AE mede 2/3 de y. Como nós sabemos, existe uma fórmula para determinar a área de um triângulo em função dos lados, de dois lados e do ângulo formado por esses dois lados. Então, a área da propriedade vai ser metade do produto dos lados x e y pelo ângulo, seno do ângulo formado por eles. A mesma fórmula pode ser usada na parte sombreada, só que aí nós teremos a área cultivada é 1/2 de 3/4 de x vezes 2/3 de y, são os lados que nós temos, AE e AD, vezes o seno do ângulo, e é o mesmo ângulo. Efetuando aqui, dá para simplificar, 2 com 2, 3 com 3, e aí ficaremos que a área cultivada é 1/4 de xy seno de θ. Mas 1/4 disso aqui é a metade disso aqui. Então, nós temos que a área cultivada é 50% da área da propriedade. Então, a letra A é a opção correta. A razão entre a área do triângulo e a área do círculo inscrito ilustrados na figura abaixo é. Então, ele quer a razão entre o triângulo, é um triângulo pitagórico, né, 3, 4, 5, e ele quer a razão entre a área desse triângulo e a área do círculo. Bom, a área do triângulo é fácil de calcular, já que é um triângulo retângulo, o 3, 4, 5, então a base vezes a altura sobre 2, 4 vezes 3 sobre 2, 6. Né? Porque aqui vai simplificar, 2 vezes 3, 6. Perfeito. Para determinarmos a área do círculo, precisamos descobrir quanto mede o raio. Repara que, como ele está inscrito no triângulo, aqui nós temos a distância do centro até os pontos de tangência representa o raio desse círculo. E podemos notar também que esse triângulo 3, 4, 5 pode ser decomposto em 3 outros triângulos. E aí nós teremos como bases dos triângulos os lados do triângulo grandão e como alturas os raios. Né? Então você vai ter aqui ó, a altura do triângulo, aqui a outra altura do triângulo e a outra altura do triângulo, as alturas são todas iguais a R. Quer dizer, a soma das áreas desses 3 triângulos vai ter que ser igual à área do triângulo, né, retângulo. E aí nós ficaremos com 6 é igual a 3 vezes R sobre 2, base vezes altura sobre 2, mais 4 vezes R sobre 2, base vezes altura sobre 2, mais 5 vezes R sobre 2, novamente, base vezes altura sobre 2. Efetuando ali o MMC, chegaremos que 12, né, porque aqui vai ficar 1 aqui embaixo, vai tirar o MMC aqui vai ficar 2, 2 vezes 6, 12, aqui é 1, aqui é 1, aqui também é 1, 3 mais 4 mais 5 vai dar 12, o raio da circunferência, do círculo, é 1. Agora que sabemos o raio do círculo, podemos calcular a área dele, πr ao quadrado, a área do círculo é π. Bom, agora que nós sabemos a área do círculo e a área do triângulo, ele quer a razão entre a área do triângulo e a área do círculo. Então, primeiro, o antecedente é o triângulo e o consequente é o círculo. Então, ficaremos com 6 sobre π, é a letra B, a nossa opção correta. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.